achei. Evangelho de João, porque tem 4 livros de João na Bíblia aí, ó. Tem João como Evangelho, depois tem a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta. Mas esse é só Ainda tem o Apocalipse. Ainda tem o Apocalipse dele ainda, né? João escreveu. Mas esse é o João puro. É o João, o Evangelho de João, isso aí. Capítulo 1? Capítulo 1. Gente, esse texto é um dos textos mais conhecidos do mundo inteiro. Se não for, talvez o texto mais conhecido. Ele começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Só até aí. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra. Nos encha com o Teu azeite, Pai amado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse sermão é um sermão curto e simples. Por que ele é curto e simples? Porque aqui nós entendemos o seguinte: nós vamos ver, olha como é que ele começa. No princípio era o Verbo. O que isso quer dizer? Que Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é a ação de Deus, ele é o Verbo. Ele era o Verbo de Deus. E ele era no princípio. No princípio era o Verbo. E aí a Bíblia continua. Esse Verbo, que é a palavra de Deus, que é o agir de Deus, ele fala que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se a gente parar para pensar, muitas das vezes, muitas religiões, na verdade, acho que todas as religiões do mundo acreditam que Jesus existiu. É difícil você encontrar uma religião que negue a existência de Jesus. Mas algumas religiões vão dizer que Jesus era um mestre, vão dizer que Jesus era um profeta. Mas para nós que somos cristãos, é muito mais do que isso. Jesus é o Verbo. E o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu não sei se vocês conseguem captar isso. Mas quando eu ouvi isso, há pouco tempo atrás, depois de muito tempo sem ouvir, se entrou no meu coração que nem uma espada, rasgando-me de cima a baixo e de um lado a outro. Uma coisa tão simples, mas que mostra a natureza de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se a gente pensar nesse planeta, nas galáxias, em tudo que a gente conhece, nada foi feito sem a ação de Jesus. Nada. Aqui, ó, ele coloca aqui, ó. No versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, ele estava na eternidade com Deus. Ele sai da eternidade, ele alcança o homem e o carrega para a eternidade. É muito louco isso. Confesso a vocês que, quando ouvi de novo, porque eu tenho o costume de ouvir a Bíblia, eu tenho uma Bíblia em áudio, só o Novo Testamento em áudio. Eu tenho o velho também, mas o meu velho, assim, são muitos CDs, alguns até arranhou, tem que comprar outro de novo. Mas eu tenho uma versão top de audiobook. E aí eu vou ouvindo. E às vezes eu fico assim, sabe? Aí eu falo, caramba, volta aqui. Aí eu volto lá, aí o narrador fala, no princípio era o Verbo. Aí ele vai falando, e você vai falando assim, caramba, volta de novo. Volta de novo. Volta de novo. Porque não dá para entender. Porque se você se acostumar com a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer espiritualmente. Com a palavra de Deus você não acostuma.
Eu mandei uma mensagem para um colega meu, eu falei para ele, Giovanni, eu estou lendo de novo, cara, meio que ouvindo, meio que lendo o livro de João, cara. Você é doido, velho. Parece que eu estou lendo pela primeira vez. Muito louco isso. Pode ler 10 vezes, eu não sei não. Não é verdade? Mas às vezes, sabe o que acontece com a gente? O Espírito Santo, ele age de maneira diferente de acordo com a sua necessidade. Que é o que o Sebastião falou aqui agora. O Espírito Santo, ele vai agir em você de uma maneira diferente, sabe por quê? Porque algumas vezes você vai ler a Bíblia e você vai estar passando por uma dificuldade, por uma luta, né? A gente que é evangélico, a gente tem que tirar esses costumes, porque às vezes a pessoa está vendo uma palestra no YouTube, ou às vezes você está numa igreja, a gente fala uns termos e a pessoa não entende, porque estava na luta, o cara imagina, que luta é essa? Então a gente às vezes falha, né, na comunicação. Então, às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade enorme. E aí ela lê aquele texto e ela sente uma coisa naquele texto. Outra vez a pessoa sabe como é que ela está, Tião? Ela está bem, ela está feliz. E aí ela lê aquele texto, o mesmo texto, aquele texto vai comunicar com ela de uma outra maneira. Por quê? Porque ela está feliz. Talvez outra pessoa está passando por um processo de enfermidade, está doente. Ela vai ler, aquele texto vai trabalhar na vida dela de uma outra maneira. Porque cada momento da nossa vida que a gente lê o livro, ele fala conosco diferente. Mas comigo não foi desse jeito que Deus falou comigo. É como se eu nunca tivesse ouvido. Era como se nunca alguém tivesse lido, ou como se nunca eu tivesse passado por esse texto. E olha que eu tinha um costume de ler os evangelhos corridos, ficar lendo corrido. E aí, de repente, li, mas dessa vez foi diferente. Eu não sentia a mesma coisa que eu sentia nas primeiras vezes. Dessa vez, eu falei, caramba, esse é o Jesus que eu sirvo. É um Jesus que estava com Deus, um Jesus que era Deus. E aí o texto embaixo ele vai falar que João Batista, ele vai dizer o seguinte, eu estou preparando o caminho para alguém que é antes de mim, mas vai vir depois de mim. Esse era antes de mim. Porque ele já existia antes. Então, quando a gente fala de Jesus na igreja, às vezes falta um pouco de entender a santidade de Jesus. E quando a gente fala santidade, a pessoa acha que santidade é calça, roupa, pode comer, pode beber, não pode beber. Cara, não é, cara. É a divindade de Cristo. Se olhar assim, caramba, mano. Ele se fez carne. Ele andou aqui na terra. Quem? O cara que fez tudo, mano. Sabe? É assim, não é uma coisa simples de se perceber. É uma coisa complexa. Pelo menos para mim está sendo. Porque eu estou tentando sair de João 5, eu não consigo sair do 5, porque eu volto no 1. Hoje eu cheguei no 6, mas não consigo sair, velho. Fico parado, vai e volta, deixa eu voltar lá no comecinho. Aí eu boto lá e o narrador fala. Ai, Jesus, no princípio era o verbo estava com Deus. Aí você pega, e tem uma parte que fala aqui muito maravilhosa, que ele fala assim, ó, no 4, ó. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Há tempos atrás, a gente tinha uma liberdade maior de falar de Deus na escola. Hoje, por conta de alguns movimentos sociais e tal, isso está um pouco mais complexo. As pessoas falam que a escola é laica, mas esquecem que o povo não é laico, né? Mas aí eles falam que a escola é laica, aí você tem um pouco de dificuldade de falar. Mas quando a gente não tinha, certa vez eu estava lendo uma palavra com os meus alunos, assim, naqueles 10 minutos de entrada na escola, e aí Deus falou comigo o seguinte, imagine uma lanterna. Nós, sem Jesus, nós somos uma pessoa com uma lanterna na mão. Você consegue andar no escuro com uma lanterna? Consegue. Você vai machucar? Pode ser. Mas se você for cuidadoso, não. Mas só que você tem que andar com muito cuidado, não é verdade? Então, por exemplo, igual hoje. Hoje acabou a luz aqui no bairro.
Então pegamos o telefone celular, certo? Ligamos a lanterna e aí você vai. Então, poxa, eu tomei meu café, minha esposa fez o café. Minha esposa fez o café, aí ela foi olhar o neném, aí eu arrumei o café pra gente, levei pra ela, a gente tomou o café no quarto. Revisamos a lanterna do celular para poder não gastar muito. Mas nós vivemos ali com aquela lanterna. Só que existe uma coisa que é diferente, de dia. Você precisa de lanterna de dia? Não precisa de lanterna de dia, por quê? Porque de dia você enxerga tudo. As pessoas que estão sem Jesus lá fora, elas têm uma lanterna. Essa lanterna é chamada de graça comum. O que é a graça comum? Deus, ele deu a todo mundo uma porção dele, sabe? Como se todo mundo tivesse uma sementinha de Deus ali. E essa sementinha de Deus é o que faz a gente analisar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E essa sementinha de Deus que nasce, que fica em nós, ela faz a gente andar como se fosse com uma lanterna, sabe? Você consegue ver, mas é com muita dificuldade, é devagarinho. O motorista mesmo que está dirigindo de noite, ele não pode andar muito rápido porque, né, uma hora ou outra pode aparecer um bicho, alguma coisa, mas de dia não, de dia se aparecer um bicho ele vê. Se acontecer um problema ele vê. Então, quando ele fala que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, ela está dizendo isso. Jesus, ele é o sol do meio-dia. Não há trevas. Ele fala que as trevas não prevaleceram contra ele, porque as trevas elas podem prevalecer contra uma lanterna, sim ou não? Sim. Se a lanterna acaba a bateria, não é verdade? A lanterna acaba a bateria, e aí como é que faz? Ela prevalece. Mas como é que... Pega aí, por exemplo, um carro com isso filme todo escuro, num sol de meio-dia, você olha lá dentro. Agora de noite você olha? Não, você tem que pegar a lanterna, e dependendo ali, ó, a luz não prevalece dentro do carro. A polícia mesmo, às vezes para poder chegar e olhar se tem algum movimento estranho no carro, né, um tráfico de drogas, alguma coisa, ele tem que meter uma lanterna muito forte. Se ele meter uma lanterninha ali, não vê nada. Então existem momentos na nossa vida que a gente está sem Cristo, ou esteve sem Cristo, vamos dizer assim, no sentido da plenitude de Cristo, nós andávamos como que essas pessoas, com lanterna. Nossa vida é travada. Mas agora que você tem Cristo, você anda na luz. Você está vendo. A pessoa está pisando no seu carro, você sabe se é falta de caráter, você sabe se é Satanás. Você sabe a hora que você tem que falar, você sabe a hora que você tem que ficar quieto. Você sabe a hora que você tem que perdoar e sabe a hora que você tem que corrigir. Porque você está na luz. Quando você está com a lanterna, não. Você dá batalha em todo mundo, você briga com todo mundo. Ou o contrário, você perdoa todo mundo, é um bobão. Né? Porque você acaba virando bobo, né? Você vai perdoando, você fulano. Uma moça estava vendo um vídeo dela esses dias, ela estava falando que ela vendia produto na rua, e a pessoa chegava para ela, ih, você chegou atrasado, já gastei seu dinheiro. Aí diz ela que um dia ela chegou no comércio, quero meu dinheiro. Vocês se virem aí, quero meu dinheiro. Diz ela que o povo ficou até se tomou um susto, né? Porque quando a pessoa é muito boazinha, ela acaba virando boba. Então, quando nós estamos sem a luz perfeita de Cristo, nós somos assim, nós não sabemos como lidar com os problemas da vida, nós não sabemos como lidar com as situações do dia a dia, mas quando nós começamos a lidar com Cristo da maneira certa, ou seja, da maneira como Ele se revelou a nós, e nós começamos a crer nele, sabe o que acontece? Essas situações do dia a dia, elas não te pegam mais de surpresa, porque de noite te pega de surpresa. Você está com o carro, de repente, quebra a mola. Mesmo com o farol. Te pega de surpresa. Tem pessoas que não dirigem à noite. Por quê? Porque tem medo. Porque de noite, gente, por mais que você tenha um farol, por mais que você tenha lanterna, você não tem a visibilidade completa. Por isso que Jesus, ele é a vida, ele é o sol do meio-dia que raia na nossa existência. Olha que ele continua. Eu vou ler um pouquinho e aí a gente vai encerrar a palavra. Eu falei que a palavra é curta, porque eu meio que estou fazendo quase que um desabafo daquilo que eu tenho sentido ao ler o livro de João para vocês, amém? Tá complexo ou vocês estão conseguindo acompanhar? Não, tá bom. Olha só, ele continua, ó. Aí ele vai falar de João Batista, ó. Eu vou ler até o 16. Ele continua assim, ó. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como uma testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos
viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Olha só, a verdadeira luz que vinda, ele veio, e agora ele ilumina a humanidade. A gente não consegue perceber isso. Porque eu, como pastor, eu confesso a minha dificuldade de entender que Jesus é a luz do mundo. Porque às vezes nós queremos fazer a nossa própria justiça. A gente quer resolver as coisas do nosso jeito. A gente não quer se sujeitar às vezes a Cristo e nem ao próximo. Sim ou não? Sim. Às vezes a gente não quer. A gente peca por isso. Sabe que deveria amar mais, perdoar mais. Na hora que tem que corrigir, a gente perdoa e corrige na hora que tem que perdoar. A gente faz tudo errado. Mas aí quando a gente pega e olha, existe uma luz que veio ao mundo. E vinda ao mundo, ela ilumina os homens. Então o que nós temos que fazer é apresentar essa luz às pessoas. Você vê uma pessoa em trevas, você vai dizer, meu amigo, existe uma luz que nunca mais se apagará na sua vida. Não haverá mais noite. Não haverá mais trevas. A única coisa que vai haver daqui para frente é um sol do meio-dia na sua vida. Ou seja, você vai ver tudo às claras. Aí ele continua. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o conheceu. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas não conheceram a Jesus. Isso aqui o apóstolo João está escrevendo depois que Jesus morreu. Ele não está contando o fato enquanto Jesus está vivo, ele está contando depois que Jesus morreu. Ele está contando o fato depois que Jesus morreu. Ele está dizendo o seguinte: as pessoas não conheceram a Jesus. Essa luz, ela não foi enxergada pelas pessoas. Aí ele continua, no versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Como que uma pessoa se torna filho de Deus? Crendo no nome de Jesus. Simples assim. Como é que eu me torno filho de Deus? Como é que eu vou para o céu? Eu tenho que fazer isso? Eu tenho que jejuar? Eu tenho que... Não. Você só tem que crer. Porque ele veio para os seus. Os seus aqui ele está falando dos judeus. Mas os seus não receberam. O que isso quer dizer? Os judeus não receberam a Jesus. Os seus irmãos. Eu já contei isso para vocês aqui em outros momentos na igreja. Os judeus ficavam toda a geração imaginando, será que agora que nasce o Messias? Aí nascia o filho, né? Aí o cara falava, filho, olha, está vindo o Messias. Aí quando nascia o neto, ele falava para o neto está vindo o Messias. Aí esse cara ficava adulto. Aí ele falava, será que agora? Será que é nessa geração? Eles esperavam o Messias veio, eles não tiveram a condição de reconhecê-lo. Eles não reconheceram alguém que eles estavam esperando há muito tempo. É tipo aquilo, o cara está doido para ver o Pelé. Por quê? Porque ele sabe que o Pelé é o rei do futebol. Aí de repente, o Pelé chega numa peladinha lá, aí a molecadinha que nunca viu um vídeo do Pelé, aí o Pelé fala, rapaz, se eu fosse você, eu chutava mais assim na bola, pegava mais por baixo. Aí o garoto fala, o que esse velho está falando? Sei lá quem é esse velho. Por quê? Porque ele não reconheceu, meu irmão, que quem está falando para ele é o maior jogador de todos os tempos. Então, os judeus, por mais que eles esperassem, por mais que eles sonhassem com a vinda do Messias, eles não conseguiram reconhecer o Messias. Mas a todo aquele que reconheceu, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Eu vou encerrar esse texto. Eu falei que até o 16, mas hoje a palavra é mais curta. Mas que a gente termine a nossa
Que a gente termine não, que a gente siga essa semana com essa palavra no coração. Que no princípio era o Verbo. A gente entender que Jesus, Ele é alguém que é Deus. Mas não um Deus igual um Deus pagão, igual a gente vê nos filmes de deuses do Egito, deuses gregos. Mas um Deus que amou a gente de tal maneira que Ele se tornou humano, suportou uma morte de cruz, foi humilhado, chicoteado. A Bíblia fala que Ele foi quietinho. Os únicos gritos que Jesus deu foi de dor. E isso se deu. Ele não reclamou. Mas Ele se humilhou, morreu por todos nós. Mas hoje, Ele já não é mais aquele coitadinho que estava no madeiro. Hoje Ele é um rei que está sentado ao lado de Deus Todo-Poderoso, onde a Bíblia fala que os seus olhos são como chama de fogo, que os seus pés brilham mais do que a luz. Você imagina o sol de meio-dia, aí você fala, pô, não tem como ser mais claro. O dele é mais claro. Ele é o leão e ao mesmo tempo o cordeiro. Ele é o leão no sentido de que ele é o rei, ele é a autoridade, ele é alguém que guerreia por nós, mas ele é o cordeiro no sentido de que ele se doou, ele morreu pelo meu, pelos seus pecados. Quando Deus olha para mim e para você, sabe o que ele vê? Um monte de sangue. É por isso que Deus não vê o meu e não vê o seu pecado. Quando Deus olha para a gente, Ele vê sangue. E não é qualquer sangue que Ele vê. Ele vê o sangue do Filho dele. Amém?